Olá! Hoje nós vamos discorrer sobre as condições da ação. As condições da ação são requisitos mínimos para a admissibilidade processual, mas ainda hoje muito se discute sobre a real intenção dessas condições da ação. Alguns doutrinadores acreditam que a intenção principal seria a análise do mérito, então ela seria uma condição para analisar o mérito. Outros doutrinadores já acreditam que ela já é a análise do mérito em si. Então, o Código de Processo Civil, ele aparta como duas as condições da ação, sendo a legitimidade e o interesse processual. Entretanto, o antigo Código, ele ainda previa uma terceira via, que é a possibilidade jurídica do pedido, para que não haja movimentação da máquina estatal onerosamente sem necessidade. O projeto de lei 1666 de 2010 revogou a necessidade dessa possibilidade como uma condição de ação. Porém, ela continua intrínseca nas outras duas condições. A ausência de qualquer um desses pré-requisitos, dessas necessidades, elas causam o que a gente chama de carência da ação. Então, é necessário ter esses pré-requisitos para que a gente consiga ter um processo com resolução do mérito. Então, para que o processo seja eficaz, é necessário não apenas o reconhecimento das partes corretamente, a distribuição para o juiz de maneira correta, mas também o preenchimento desses pré-requisitos, para que a gente consiga verificar a pretensão idônea dessa ação perante o Estado e para que a gente consiga ter um processo legítimo. Mas para preencher essas condições, é importante entendê-las, e é isso que as meninas e os meninos vão fazer. Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouco sobre legitimidade para a causa. Também pode ser chamada de ad causa. E ela se refere à titularidade do direito a ser usada na ação, podendo ser dividida entre legitimidade ordinária e legitimidade extraordinária. E eu vou começar explicando a mais comum, que é a legitimidade ordinária, no qual os autores são os titulares do direito a ser protegido. E segundo o artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, mas salvo quando autorizado no ordenamento jurídico. Então, eu só poderei requerer um direito que é meu. Mas também temos a legitimidade extraordinária, que também pode ser chamada de substituição processual, que ela consiste na inversão da titularidade do direito da ação, que eu vou em nome próprio requerer um direito do outro. E isso se dá por motivos de fragilidade ou incapacidade do titular ou por falta de acesso à justiça. Isso acontece em ações civis públicas, movidas pelo Ministério Público, pela União, pelos estados ou pelos municípios, em prol de direitos difusos, interesse de incapazes e ações penais em que a vítima não é a autora. Oi, eu reuni alguns estudos baseados em autores como Eduardo Lame, Humberto Teodoro e o Cândido Rangel Dinamarco para fazer um estudo acerca do interesse de agir ou, como algumas doutrinas chamam, o interesse processual. Bom, o interesse de agir, ele constitui na necessidade da tutela jurisdicional solicitada ao Estado juiz para trazer alguma vantagem à situação jurídica do autor, ou seja, trazer uma melhora em sua situação na vida comum. Podem ser extraídos dois componentes básicos do interesse de agir acerca das doutrinas: o interesse necessidade e o interesse utilidade. Classicamente, o interesse processual ele tem sido expressado por meio da equação segundo qual o interesse processual corresponde o interesse utilidade ou a necessidade do provimento jurisdicional pedido pelo autor, somada à adequação do procedimento escolhido por esse autor. A equação ela se trata do interesse de agir, ou chamado interesse processual, igual à utilidade ou necessidade do provimento almejado pela parte, mais a adequação procedimental. Na perspectiva fundamental trazida pela análise do processo segundo a Constituição e os direitos fundamentais, o interesse processual ele corresponde à utilidade ou à necessidade daquele provimento para a parte, independente da formalidade análoga ao procedimento escolhido. Para a comprovação do interesse processual, primeiramente, é preciso a demonstração de que sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita.
diante do que foi exposto anteriormente pelas meninas, em relação às condições da ação, é preciso que agora a gente explique, que a gente traga um caso real para que a gente consiga entender melhor como que isso acontece durante o cotidiano do judiciário brasileiro, para a gente entender como que isso é aplicado. E para isso, a gente trouxe a sentença de uma ação que foi ajuizada no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, lá na 4ª Vara do Trabalho, no Rio de Janeiro, em que um advogado militante, ele ajuizou uma ação de consignação de pagamento em face do espólio de um cliente que ele tinha, uma outra ação anterior a essa. E nessa outra ação foi emitido alvará de pagamento em relação a esse processo que ele tinha antes de falecer. Só que o cliente faleceu sem conseguir requerer, sem conseguir fazer o saque desses valores que foram, depositados nesse outro processo. Eram valores que totalizavam em torno de R$17 mil, e esse advogado ajuizou uma nova ação para requerer esses valores, com o desconto dos honorários advocatícios, que correspondiam ali a 30% desses R$17 mil. E isso causa para a gente uma falta de interesse processual. O juiz entendeu que é uma falta de interesse processual, que é uma das condições da ação, visto que não precisava, não tinha necessidade alguma de ajuizar uma nova ação, para você ter interesse processual no processo, isso ocorre em cerca do binômio necessidade e utilidade. E o juiz, nesse caso, entendeu que não tem necessidade alguma de você ajuizar essa ação. Não precisa você mover o judiciário com a nova ação para requerer esse pagamento, visto que o correto a ser feito era esse advogado, no processo anterior que ele tinha com esse cliente antes dele falecer, comunicar ao judiciário o falecimento desse cliente dele e logo posteriormente habilitar os herdeiros e as herdeiras para dar continuidade com esse processo. E a partir disso ele ia conseguir requerer esse pagamento, esse saque desses valores que foram emitidos, os alvarás ali nesse processo. Sendo assim, a gente consegue configurar nisso a falta de interesse processual, que é uma das condições da ação. Não precisava ter feito isso. Então, com isso, o juiz ele encerrou esse processo sem resolução no mérito.